E vamos conversar também aqui com a Luciane Camargo, ela que é escritora e vai conversar com a gente sobre o Dia do Folclore, né, que nós teremos amanhã, falar sobre essa semana agora aqui de comemorações e também de olhar para o nosso folclore, que esse folclore tão rico também aqui da nossa cidade, nossa região. Luciane, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Olá, Guto, tudo bem, e você? E Luciane, conta já pra gente, pro pessoal que tá acompanhando aqui o Telescópio, né? Como é, vamos dizer assim, ter essa vida ligada aí com o folclore? Que momento começou? Foi desde das histórias de pequena e como que foi? Oi, Guto, obrigada primeiro pelo convite de estar aqui falando sobre o folclore, falando sobre as lendas do livro Lendas de Itapetininga e Região. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história com o livro. Desde pequena sempre amei lendas. E em 2002, a Maria escreveu o livro Lendas de Itapetininga. É o famoso livro de lendas azul. Todo mundo fala, o livro de lendas azul, foi usado na minha escola. E depois disso, começaram a surgir mais lendas e mais lendas para ela. Eu estava na faculdade, na época, fazia letras na USP, e ela me chamou para fazer essa parceria e para a gente dar continuidade a esse trabalho de divulgar as lendas aqui da nossa cidade e não só de Itapetininga, então. Passou a ser da região, porque vinham tantas lendas que estavam saindo aqui dos nossos limites municipais. Então, começaram a surgir lendas de cidades como Capão Bonito, Sorocaba, e nós fizemos toda uma coleta e separamos as lendas geograficamente. Elas são todas catalogadas desde Itapetininga e seus bairros, e depois as cidades vizinhas que aconteceram essas lendas. Sempre marcamos também todas as pessoas que contaram as lendas para nós. Então, todo mundo ali é reconhecido por ter participado e contribuído para o livro também, essas lendas que foram contadas e depois reescritas por nós e lançadas no livro em 2014. Só para finalizar, em 2016, a gente viu essa necessidade de trazer o livrinho azul de volta e fizemos a segunda edição do livro Lendas de Itapetininga. Então, nós temos dois livros. O livro Lendas de Itapetininga, de 2002, com segunda edição em 2016, e o Lendas de Itapetininga e Região, que foi lançado em 2014 e segue usado pelas escolas até a atualidade, principalmente nesse mês de agosto. Muito legal, e é um livro que chama muita atenção, né? São histórias que nós vemos aí, parte da nossa cidade aqui, locais da nossa cidade, envolvidos aí com histórias que sempre povoam a imaginação do pessoal, aquela história que a gente ouviu falar desde pequeno, tudo tá ali no livro. E conta pra mim, Luciane, no seu caso, assim, você fazendo ali uma faculdade de letras, né? Nós colocamos aí, de certa forma, aquele contato com as histórias, com grandes histórias e tudo. Pra você a importância das histórias locais, dessa cultura regional, do folclore mesmo, assim, isso tem um espaço muito grande, é importante para as pessoas que isso esteja registrado nos livros, que isso passe de geração para geração? Com certeza, Guto. Eu acho que dentre os vários objetivos que nós tivemos no lançamento e na continuação desse projeto, um dos mais importantes é que essas histórias, que a nossa história, a riqueza cultural da nossa cidade, das cidades ao redor, não caíssem no esquecimento. Então, trazendo essas lendas contadas por pessoas que muitas delas nem estão mais entre nós, né? Geralmente a voz tem muitas histórias, muitas pessoas da zona rural têm muitas histórias para contar, muitas lendas. Então, fazendo esse registro, nós conseguimos passar de geração para geração, como você mencionou, e fazer com que as pessoas saibam o que aconteceu naquele ponto. Por exemplo, no próprio centro da cidade, a gente vai andando ali pela Praça Peixoto, atravessando Campos Sales, a gente vai vendo pontos que ocorreram, que passaram lendas e que estão ali mostrados no livro. Falam, passou pela rua tal. E é legal, quando você tá assim no dia a dia, você passa, aqui que aconteceu aquela lenda, né? Então, como é legal a gente saber que alguém contou uma história que aconteceu ali, ou que acontece, dizem que acontece até hoje, em certo dado momento do dia e da semana. Então, eu acho que tudo isso é muito rico e a gente precisa passar essa narrativa oral também através do livro. Muito bem. E falando também, eu sei que talvez entre no aspecto um pouco mais sociológico aqui, mas como vocês lidaram com muitas lendas, conversaram com muitas pessoas, tudo, você conseguiu mais ou menos entender de onde que nasce uma lenda? É um acontecimento que ninguém tinha muita explicação ou é alguma coisa muito diferente que aconteceu mesmo que as pessoas começam a contar? De onde que nasce essa lenda, assim? São fatos, né, do imaginário. Então, começa com alguma coisa real e ela se transforma com o imaginário
e mesmo com o que aquela pessoa entendeu pela lenda. Então eu conto para você uma lenda hoje, daqui a pouco você vai passar essa lenda, vai contar para alguém, eu fiquei sabendo dessa lenda, né? A lenda é assim, assim, assado. Você já vai contar diferente, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, assim elas vão se transformando, e eu acho que muito da parte do medo, do imaginário, da criatividade, eu gosto muito de frisar isso, que as lendas não são exatamente para assustar. É claro que cada pessoa conta com uma finalidade, mas o nosso objetivo, entre os objetivos que eu estava mencionando aqui para você, era também despertar o imaginário, a criatividade nas crianças, principalmente, em momento de alfabetização e educação, né? Quando eles estão sendo educados na escola, as lendas trazem toda despertam essa vontade pela leitura e também por criar na sua cabeça essas histórias, imaginá-las como elas seriam. Muito bem, e como você falou, né, cada um que escuta, de certa forma, tem o seu olhar sobre a história, e na hora que vai contar, acaba modificando uma coisa ou outra, né? Existiram algumas versões das histórias, nós ouvimos até hoje, assim, como vocês conseguem escolher aí a versão? Seria a mais antiga? Vocês têm alguma forma aí de conseguir escalar e qual colocaria no livro, qual não entraria? Então, o que a gente pode falar sobre as lendas é que, assim, tem a origem da lenda. Muitas vezes a gente fica sabendo da origem. Por exemplo, como é uma lenda, né? A gente tem a lenda do Saci. A gente sabe que tem esse personagem histórico, do Saci, tem todas aquelas características, é o gorrinho vermelho, é o cachimbo, é o furo nas mãos, ele é peralta, ele faz traquinagens, mas uma lenda contada com o personagem Saci traz algumas particularidades, né? Que é como a gente tem a lenda da criança que foi levada pelo Saci. Então, essa é uma lenda aqui de Tapetininga e tal. Mas o Saci, a nível nacional, é esse personagem, tem essa história. O próprio Raimundão, a gente tem a história do Raimundão, que é o nosso personagem principal aqui de Tapetininga. Ele, com certeza, bom, depois eu quero até fazer um comentário, mas sobre uma publicação de hoje. Mas vamos falar, o Raimundão, ele é o personagem principal e tem uma história base dele. Que é um antigo fazendeiro, muito rico, escondeu sua riqueza e que tem suas aparições pedindo para as pessoas colocarem os olhos dele no lugar, ou, né, que estão caídos, ou mesmo ele vem segurando os olhos, e para quem conseguir colocar os olhos no lugar, ele mostra onde está escondido esse tesouro. Então, essa é a base da lenda. Depois disso, vão contando histórias. Olha, teve uma história, uma lenda que o Raimundão apareceu no bairro X, e ele fez isso, e era uma noite de lua cheia, entendeu? Então, assim, e daí elas vão se modificando dessa forma. Então, eu acho legal a gente saber disso. A origem da lenda e também quantas lendas acabam se desenvolvendo. E na hora da escolha, na verdade, a gente tenta, no próprio livro Lendas de Tapetininga e Região, a gente tem mais de 10 versões de lendas envolvendo o Raimundão. A gente tem várias também da Mula Sem Cabeça, né, que apareceu em cada local. Então, a gente foi tentando manter. E num próximo trabalho, a gente já tem mais versões ainda do Raimundão, que a gente ouviu ao longo desses anos. Então, é um trabalho que é inacabado, porque sempre surgem mais. Muito bem, não, muito legal. E uma coisa até que eu gostaria de perguntar para você, assim, é porque, assim, existem algumas histórias que nós vemos que se isso influenciaria, né? Vamos dizer assim, uma história que fica conhecida nacionalmente e depois começa a aparecer nas cidades, acaba virando uma história, vamos dizer assim, uma lenda ali naquela cidade também, a forma que ela apareceu, no lugar que ela apareceu ali, seria algo que, vamos dizer assim, de certa forma, que já existia no Brasil, que nem uma coisa que eu cito, né? Eu não sei se isso tem, eu não lembro exatamente se tem no livro, mas a questão da loira do banheiro, né? Que o pessoal fala bastante. Existem até livros, existem outras cidades que falam que aconteceu lá e tudo, é um negócio meio que nacional, toda cidade tem um local, mas daí acaba acontecendo nas cidades também, e acaba virando um folclore ali também, relacionado àquela escola, aquele banheiro em si, né? Ô Guto, você sabe que na live que a gente teve ontem com o Instituto Geração, a gente citou exatamente a loira do banheiro, porque assim, não é nenhuma questão mais nacional, é uma questão escolar. Toda escola tem sua loira do banheiro, porque cada um com a sua versão. Eu mesma, na escola que eu estudei, havia esse banheiro com um chão vermelho, um vermelho assim queimado. Assim, é aquele o banheiro da loira do banheiro. Era tipo, óbvio. Se ela for verdade, tirar um lugar é lá, entendeu? Sim, mas tem outros já que dizem que, por exemplo, muitas pessoas aqui de Tapetininga falam que
a loira do banheiro é do Peixoto. A original é do Peixoto. Então, que tem toda a história, que era apaixonada pelo professor, assim, juram de pé juntos, que a loira original é a do Peixoto. Mas a gente tem a versão de Sorocaba também, por exemplo. E assim, a loira do banheiro se espalha a nível de Brasil, com certeza. Mas assim como eu falei, cada vez que ela é contada, tem as particularidades, sejam geográficas, sejam espaciais, daquele momento em que aconteceu aquela história, daquela pessoa que viveu ou que ouviu aquela história em um determinado local. Muito legal, muito legal. Acho que todo mundo lembra um pouco da sua infância aqui, dos seus momentos de escola, aquelas conversas que se tinha. E aqui eu vou dizer uma que eu não sei se... Acho que eu contei na última entrevista que nós já tivemos aqui, que eu morei muito tempo na Bernardino de Campos, ali perto da praça, então, das 3 escolas ali, e se falava muito de uma mulher de branco. Eu não sei se nem se era exatamente lá, mas eu lembro que quando eu tinha lá uns 11, 12 anos, numa noite escura, voltando para casa, eu lembrei dessa história. Eu falei, é um péssimo momento para lembrar agora, porque eu vou querer olhar no meio dessas árvores aqui e ver alguma coisa aqui, né? Então, essas histórias também, elas marcam um pouco o local também, né, aqui da cidade. Isso é muito legal do pessoal entender, né? Sim, a mulher de branco, registrada no nosso livro, dizem que ela aparece em várias praças da cidade, então aquelas, né? Mas é bem isso, sabe? Que acontece no local e você tá ali, você sabe que é numa calada da noite ali que vai aparecer, você já fica, será que vai aparecer hoje aqui? Será que a gente fica, né, com o imaginário? Aquela questão do meio, às vezes sozinho, tá ali no escuro, e acabando, será que vai aparecer a mulher de branco aqui pra mim também? É, muito legal. E falando agora quando se envolve personagens públicos, né? Eu não sei exatamente se teve esse caso, mas eu acredito que muitas histórias às vezes envolvem um ex-prefeito, alguém que ficou muito conhecido, um comerciante da época, tudo. Tem que ter, de certa forma, um cuidado ali para associar, para colocar isso no livro, que de certa forma vai ficar registrado e talvez fazer parte da memória dessa pessoa para as próximas gerações depois. Como que funciona isso? Exato. Por exemplo, a lenda mais associada a isso que você está falando é a lenda da Mula Ruana, porque a lenda da Mula Ruana marca a fundação da história de Itapetininga, né? Fala de Domingos José Vieira, fala de tudo o que aconteceu na época, politicamente, como Itapetininga foi fundada. Então, além da questão da lenda, que é assim, que fala que a mula foi presenteada e que foi por isso que a gente acabou conseguindo essa região para início a cidade de Itapetininga, essa é a parte da lenda. Tem a parte histórica. Então, fala de tudo como começou, os tropeiros da época, que seguiam os rios. Então, conta muita história. Eu acho que por isso que é uma lenda. São fatos reais e que se juntam ao imaginário. Então, você tem coisas realmente, locais reais, pessoas reais, mas tem coisas sobrenaturais. E daí que fica, será que aconteceu mesmo? Será que isso é verdade? E fica ali aquela pulguinha atrás da orelha para a pessoa imaginar o que aconteceu, o que aconteceria. Muito bem. E como foi a repercussão, vamos dizer assim? Eu acredito que o primeiro livro teve uma repercussão que entrou nas escolas, que chegou até você, mas o segundo livro também, por envolver mais cidades, por envolver mais histórias também, como que foi a repercussão dele, né? E hoje, assim, as pessoas, elas buscam bastante essas histórias de folclore, hein? Oi, Guto. Eu queria vou começar até a fazer o comentário que eu queria fazer. Então, você falou certinho. Nós temos 2 livros lançados, que é o primeiro, que foi da Maria, igual eu falei. Depois veio Lendas de Itapetininga e Região, que somos nós duas. E hoje até saiu uma nota em um jornal local falando que a gente ia lançar o segundo livro, mas eu queria fazer essa errata, que eu acho que na hora da entrevista não ficou muito claro, que nós temos interesse em lançar um terceiro livro, um quarto livro, né? Porque a gente já tem projeto para 2 livros. Se tudo der certo, em breve teremos esse trabalho por aí rodando para dar continuidade às escolas usarem esses livros e mesmo aos interessados no assunto terem conhecimento dessas novas lendas. Mas a questão é que o primeiro livro era uma tiragem menor, tinha 500 exemplares, e ele serviu, e além das histórias, das lendas, veio com o caderno de atividades, que é também um trabalho adicional que nós temos. Caderno de atividades, que são atividades prontas para os professores darem em sala de aula, ou se tirarem como molde ou como, né, modelo para recriar novas atividades, incluindo até dramatizações prontas para serem feitas na sala de aula. E foi a partir desse trabalho que daí veio o outro, 2014, que englobou mais lugares. Nós chegamos a vender em outras cidades, inclusive fizemos lançamento em São Paulo,
Nós participamos da Bienal e participando da Bienal de São Paulo em 2016, a gente viu quanto as lendas, até na capital, todo mundo se interessa, porque lembra de algum momento ou de alguma cidade que sempre visitou ou que é de sua origem, e as pessoas vinham perguntar, tem lenda da cidade X? Né? Porque você fala, nossa, eu tô aqui em São Paulo, mas todo mundo tem alguma ligação com algum outro lugar, né, do estado ou mesmo do Brasil. Então, isso é muito bom, porque faz com que não fique só a nível local, mas sim que se expandam todas essas lendas e sejam contadas e recontadas, né, por outras cidades também. Muito bem, você citou pra gente aqui que tem material aí para um terceiro e para um quarto livro, né? Existem lendas mais recentes, assim, que nós vemos muitas lendas que aconteceram quase que no período colonial e no comecinho da cidade aqui, e início de Itapetininga, sempre muito associado com a época que não eram, vamos dizer assim, os prédios que nós temos hoje, a época que tal lugar, que tal praça era um cemitério, que tal lugar era... Hoje, existem lendas aí, vamos dizer assim, dos últimos 10 anos, últimos 20 anos aqui na cidade? Sim, você tem toda a razão. Muitas lendas são contadas assim de muitos anos atrás. E nesse próximo livro vamos ter algumas lendas um pouco mais atuais, inclusive lendas que fizeram parte da minha infância, assim, que começaram na minha infância. Então vamos dizer, não vou contar, brincando, de uns 20 anos atrás. E eu acredito que isso já é um tempo mais curto em comparação com lendas que a gente contou dos anos, por exemplo, 60, que começaram lá, né, mas que continuaram, seja com aparições ou com o passar das lendas de geração para geração, como a gente está tentando fazer com o Resgate Cultural nesse livro. Muito bem, e você citou aqui pra gente, né, que tem algumas que vocês já pretendem aí trazer formas de se apresentar essas lendas, de colocar isso até em teatros, e também nós já tivemos aqui na cidade algumas ações, né, nesse tipo, né, levando essas lendas em teatros, curta-metragens, também apresentações, né, e isso pra você, assim, é enriquecedor, é algo que vocês colocam também que tem que acontecer mais, tem que fazer parte da história de Itapetininga, que toda escola tem uma apresentação, levar algumas lendas aí pro pessoal conhecer? Então, Guto, você sabe que quando a gente entrou no trabalho do livro, né, de escrever um livro, publicar um livro, que o nosso trabalho é totalmente independente, a gente pensa, concluir, mas não. Isso é só o começo. Escrever um livro, publicar um livro é só um começo. Tem todo um trabalho para se seguir. E muita parte desse trabalho é trazer essa missão que a gente tem, né, como eu disse, seja de despertar interesse na leitura, seja de fomentar a educação, ou de divulgar, né, todas essas histórias, toda essa riqueza cultural que a nossa cidade tem. Então, como isso pode ser feito? Usando o livro como base para fazer teatros, atividades em sala de aula. A gente, desde 2014, a gente sempre está envolvido em alguma coisa na Semana do Folclore, já fizemos várias atividades maravilhosas nas praças da cidade, fazendo brincadeiras, trazendo músicos, teatro, seja o Tapanaraca, que sempre participou com a gente, ou mesmo teatros de escolas, como a Escola Corina, ou mesmo no desfile da cidade. O livro foi usado já mais de uma vez como um tema de desfile das escolas no aniversário da cidade. Ano passado mesmo teve um desfile maravilhoso, que teve a lenda da cobra grande, os alunos segurando uma cobra gigantesca, fantasiados de personagens históricos aqui da nossa região. Então, eu acho que o livro é só o início, né? Todo o trabalho que pode ser feito depois é o nosso desafio, né? Porque são tantas coisas que podem ser feitas, né? A gente pode influenciar e também incentivar tantas artes na região e na cidade, que é um trabalho assim que nos enche de orgulho mesmo, poder contribuir para que isso seja repassado e isso seja feito tanto por alunos quanto por grupos profissionais, como o Tapanaraca. Muito legal, Luciane. E falando agora de como o pessoal gostaria de ler, né? Ter esse livro aí na casa, tudo. Tem como ele adquirir esse livro ainda? Ele ainda está disponível aí para venda nas livrarias? Como que é? Está sim. Aliás, vou até contar de uma promoção que tem agora em comemoração ao mês do folclore. Aqui em Itapetininga, o livro está sendo vendido na Livraria Nobel, no shopping, e na papelaria principal. E quem comprar o livro até o final do mês vai ganhar um brinde
que é o lápis Saci. Olha só. Vai ganhar o lápis Saci de brinde lá na Principal. E também tá tendo um sorteio agora do Instituto Geração. É só entrar no Instagram do Instituto_Geração e participar do sorteio. E também vai ter um sorteio agora da Principal, que vai sair provavelmente esse fim de semana, vai começar, para ganhar uma cesta do livro Lendas, com brindes, etc. Então, assim, essas são as ações que a gente está fazendo para divulgar um pouco mais e para as pessoas terem acesso. Mas quem não puder comprar o livro, não tem problema. Aliás, né, por enquanto na pandemia acho que tem um pouco com relação a alugar o livro, mas ele está disponível nas bibliotecas, no ônibus itinerante, e além disso nós temos nossos canais nas redes, né? Então a gente tem o YouTube que conta, conta algumas lendas lá, a gente está desenvolvendo o site agora, tem o blog Lendas de Itapetininga e Região, mas agora vai sair o site Lendas de Itapetininga e Região, contando mais, dando mais fundamentos, vamos dizer, teóricos sobre folclore, sobre a cultura local, a narrativa oral, o trabalho do livro Lendas, mesmo as lendas, os personagens folclóricos. Então, a gente quer disponibilizar tudo isso. O principal, uma das nossas metas também é que o livro fosse acessível. Então, se não for por meio de compra, sempre doamos os livros para bibliotecas, para algumas escolas. A gente sempre tenta fazer esse trabalho também para que todos tenham acesso a esse material que a gente fez com tanto carinho durante tantos anos. Muito bem, Luciane, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Telescópio. É sempre uma alegria muito grande poder falar desse trabalho aí que vocês desenvolveram, dessa cultura aqui de Itapetininga e poder conversar também com vocês. Se quiser deixar um recado aqui pro pessoal que está acompanhando, fica aberta a câmera do Telescópio para você. Obrigada. Não, eu agradeço a todos. Eu convido todos a curtirem as nossas páginas, lendas.itap no Instagram ou Lendas Itap no Facebook. Curtam lá, porque sempre que houver alguma coisa, a gente vai estar divulgando tudo relacionado ao nosso trabalho, às nossas atividades, promoções, né? Agora com a pandemia, mais dessa forma online, mas com certeza o ano que vem, passando tudo isso, a gente vai ter lançamento de livro, vai ter muita atividade, gincana, e espero que a gente possa encontrar todas essas pessoas que gostam do folclore, gostam, e principalmente as pessoas que dão valor à nossa cidade, às riquezas culturais de Itapetininga, como a gente tenta fazer sempre com esse trabalho que envolve o livro Lendas de Itapetininga e Região. Tá certo, muito obrigado. Conversamos então aqui com a Luciane Camargo, ela que é escritora aqui na nossa cidade, traz pra gente aí essas novidades e também falando um pouco dessa história aqui de Itapetininga contida aí no livro Lendas de Itapetininga e Região. Também agradeço os comentários aqui do pessoal que tá mandando através do facebook.com/tvitap. A Paula Ianeri colocou aqui, muito bom.